Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Gislan Vitalino, jornalista, e esse é o Ponto Extra, podcast do Unisalles. Hoje temos mais uma vez aqui ao meu lado a professora Carmen Luísa, nossa reitora. Tudo bem, Carmen? Boa noite. Tudo bom, Gislan? Boa noite. Seja bem-vinda. E o professor Marcelo Schuster, nosso coordenador da área de tecnologias e muitas outras coisas, não é isso, Marcelo? Você está envolvido em muitas atividades, não é? Tem mais uns penduricalhos aí. Boa noite. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. E eu queria que você começasse contando um pouquinho da sua história com o Unisalles. Quando que você entrou aqui na nossa instituição? Eu comecei no Unisalles há quase 9 anos, né? Vim para ser coordenador de curso. Fui convidado para ser coordenador de curso. Falei assim, vamos lá, vai ser bacana, tranquilo. Nunca foi tranquilo, mas sempre foi muito bom. E nesse período todo, tive em sala de aula, com primeiro, segundo, terceiro, todos os períodos, mas sempre tentando articular projetos do meu curso com outros cursos. Acho que essa é uma marca minha de teimosia, talvez, a teimosia acadêmica, né? Que faz a gente tentar romper algumas barreiras, né? Dentro de sala de aula, muito bom, né? TI é sempre muito meio para vários outros cursos, para soluções, mas quando se aproxima dos outros cursos é muito melhor. E estou aqui há 8 anos na coordenação, em sala de aula, já passei pelo SEAD, sou muito grato por ter passado por essa experiência, né? Hoje estou com a internacionalização, convite da professora Carmen, que agradeço muito, e com a parte de inovação também. É porque o professor Marcelo ele tem essa carinha angelical, mas ele faz coisas assim inexplicáveis, né? Então, da área da tecnologia, aliado ao modelo pedagógico do Unisalles, ele fez uma verdadeira revolução, uma transformação no que diz respeito à inovação e empreendedorismo aqui no Unisalles, né? Então, hoje a gente tem chamado o professor Marcelo para muitas articulações, porque ele tem realmente essa visão, né? Visão de mercado, visão de negócio, e está trabalhando conosco aqui, articulando, né, o empreendedorismo, a inovação e a tecnologia. Né? Esses contatos também, né? A professora Carmen pede muito, Marcelo, e aí, como é que estão as pessoas? Como é que eles estão nos vendo? Como estão nossos projetos? Como as coisas estão caminhando? E não é uma visibilidade só acadêmica e institucional, é uma visibilidade que o estudante tem no mercado de trabalho. Então, a gente faz o mínimo proporcionando isso para eles. Tem que ser assim, né? Então, está muito certo. Quando você me passa essas atividades, professora, e aí, sendo muito sincero, eu até acho assim, poxa, eu gosto de trabalhar atrás das cortinas. Isso aqui, para mim, totalmente desconfortável, mas vamos lá. 25 anos de sala de aula, a gente tenta. Câmera sempre assusta um pouquinho, Câmera né? assusta. Não, mas não precisa olhar para a câmera, professor, está tudo certo. Não, aqui está muito bom, estou olhando para vocês dois, está ótimo. E assim, esses trabalhos, né, em torno da inovação, eles não são só, vamos fazer um evento, uma palestra, não é isso. É uma mudança de cultura, tem que ser feito do nosso jeito, que a gente já conversou várias vezes, né? Então, talvez, em algumas instituições, as coisas sejam mais disruptivas, né? Aparentam de uma forma diferente. Aqui nós estamos fazendo mão na mão, o acolhimento. E para resolver, né, problemas, você tem que acolher a pessoa, né? Para desenvolver um projeto, você tem que pegar na mão da equipe, e ir junto, e resolver dessa forma. Então, um jeito salesiano de fazer as coisas que o Unisalles tem, né? Então, quando veio o convite para assumir, né, a parte, né, toda de inovação e também fazer com que o laboratório de práticas funcionasse de uma maneira mais, né, aparecer um pouco mais. Integrada, né, professor? Integrada. Com os demais cursos. Isso, ele acabou que foi natural o movimento. A gente estava conversando aqui antes de começar o podcast dos projetos, né, e de tudo que vem acontecendo de forma natural, e eu fico surpreso às vezes, né? A professora Carmen tem um projeto com o laboratório, depois ela vai falar um pouquinho também, de chegar no laboratório e as coisas estão acontecendo de uma maneira assim, muito rápida, e os estudantes se articulam de uma maneira muito bacana, sozinhos. Tem que falar entre cursos e dentro da turma também. Entre cursos, entre turma, e hoje eu vejo um movimento muito interessante, tá? Nós temos estudantes de 2 outras faculdades que estão aqui com a gente, né? E o receio deles até assim, mas professor, eu estou aqui,
você vai mostrar para a gente o trabalho de vocês? Não, não é o meu trabalho. Isso aqui é um trabalho que nós fazemos para a comunidade acadêmica. Perfeito. A partir do momento que vocês vêm para cá, vocês são a comunidade acadêmica também. Exatamente. É importante a gente ter essa ideia do compartilhar, né? Porque o conhecimento está aí para todos, né? A forma como nós vamos trabalhar esse conhecimento Sim. é que muda de instituição para instituição. Exato. Mas conhecimento é universal. É a forma que trabalha que muda. E aí a gente aqui no Unisalles tem essa pegada mesmo, né? Muito em função do modelo do projeto pedagógico que a gente trabalha aqui, que eu já dei uma explicação no nosso primeiro podcast. Perfeito. Né? Quem não viu ainda, assiste lá, né, Gisela? Não sei como é que ficou Tá marcado. nas nossas redes sociais, tá no... Isso. Pode No assistir YouTube. o primeiro episódio completo também. Uma explicação muito bacana sobre o nosso modelo pedagógico e como que ele se estrutura. Isso. Vamos né? pedir para a Muito semelhante ao Marcelinha mercado de colocar para trabalho. nós lá no YouTube, coloca no link do primeiro, porque para o pessoal entender quando a gente fala sobre o modelo de projeto pedagógico, é porque ele realmente busca desenvolvimento de competências. E para desenvolver competências, a gente precisa de uma articulação entre todas as áreas. Né? Uma articulação não só específica das questões teóricas e dos conhecimentos cognitivos, mas entre todas as áreas. E não é interno, não é intramuros. A gente precisa do mercado de trabalho, a gente precisa das outras instituições, a gente precisa da comunidade. Né? Então, quando a gente fala de empreendedorismo e inovação, são coisas que parece que para empreender tem que ser sempre inovando. E não é necessário que seja. Uma coisa não está necessariamente ligada à outra. E quando a gente coloca tecnologia ainda por cima, nesse triângulo, nessa tríade, Exato. aí dá a sensação que tudo tem que ter tecnologia. Tecnologia como meio, como uma ferramenta. Necessariamente ela não precisa, para inovar, não precisa de tecnologia, mas ela melhora bastante Exato, algumas não, coisas. E a fala foi brilhante, prof, no sentido de todos acham o seguinte, é inovação, eu tenho que ter o próximo Facebook nascendo dentro do Unisalles. Não, gente, não é assim. Não tem mais de um Zuckerberg no mundo. Né? Agora, se você consegue inovar para a comunidade acadêmica, o teu laboratório, as práticas que você faz no laboratório, aí estou falando da área de saúde, da área de TI, qualquer outra área. Se você consegue levar uma solução para uma empresa que você trabalha, já é inovação. Você já está fazendo diferente. Exatamente. Já está melhorando o processo, otimizando, aparando ali alguma questão que estava impedindo de fazer alguma coisa ou denotando uma performance menor, né, naquela função ou naquela proposição. Então, assim, melhorou, já está inovando. Então, assim, começar a pensar nisso dentro de um projeto integrador, maravilhoso. Começar a pensar nisso dentro de sala de aula, de uma forma a atender lá um desafio do professor. Os professores todo semestre colocam vários desafios em inúmeros cursos, pessoal. Isso é fonte de problema, e quando eu falo problema, não é aquele problema, meu Deus, não vou conseguir resolver, não, é um problema que a gente pode melhorar a vida de alguém, atender um requisito, ou em alguns casos, vamos ser simplistas, primeiro, segundo período, o que eles podem fazer? Né? Lá no meu primeiro e segundo período, há um receio muito grande da área de TI, poxa, mas aqui eu não consigo programar ainda. Eu não vou entregar nada. Vai. Eles atuam com a sociedade, em projetos junto à sociedade. Eles fazem algumas das primeiras fases, que são levantamento de requisito, documentação de sistema. Então, vocês vão ver, né, meus estudantes sempre articulando desde o primeiro período. Então, sempre tem um problema para ser atendido, sempre tem uma forma de atender a esse problema. Sempre tem, em qualquer curso. Então, do primeiro ao último período, tendo um modelo disruptivo, diferenciado como nós temos, nós conseguimos inserir esses estudantes em projetos, e não importando se ele tem o conhecimento de alguém que está no 8º, 10º período, dependendo do curso, né? Ele vai para o projeto, dentro de um escopo de trabalho que ele consegue entregar, e isso tem acontecido, depois a gente pode falar algumas coisas que estão acontecendo, bem bacanas, e ele consegue entregar e ficar satisfeito com a entrega, mesmo ela sendo lá dentro daquilo que ele tem como contexto no primeiro, segundo, terceiro períodos. Conta para nós quais são os projetos que estão em execução, o que aconteceu, alguns de sucesso que já houve aqui. Dá alguns exemplos para nós. Prof, sim, é como pedir para o pai falar de filho, né? Vou ficar aqui umas 2 horas. Amanhã a gente se vê, pessoal. Nós temos tempo limitado aqui. Nosso tempo, no máximo, 1 hora. No máximo 1 hora. Vocês passaram só 3 minutos, então tem tempo. Na verdade, prof, sim, nós temos alguns projetos nascendo, alguns em andamento, e outros entregues, mas já com o viés de melhoria. Tudo na academia, sim, né? Sempre tem como melhorar, sempre tem alguém para melhorar. Tudo na vida, né, professor? Tudo na vida. Perfeita colocação.
E nós já temos alguns, né? Um beijo para as meninas do Bioindica, né? Um software que está fazendo um sucesso aqui, internamente e já externamente. Nós atendemos ao Bioindica IEMA. de qual curso? O Bioindica é uma soma de esforços do curso do proponente, que é o curso de Ciências Biológicas, com o curso de Sistemas de Informação. Hoje nós temos conduzido esse projeto já chegando em 95%, quase 100%, com o Paulo, né, que é estudante do curso de Sistemas de Informação, a equipe do laboratório e a equipe de Ciências Biológicas. Né? Vou ficar falando o nome de todo mundo, senão daqui a pouco as meninas brincam comigo, se eu esquecer alguém. E o que é o Bioindica? O Bioindica, prof, ele é uma aplicação que foi conduzida, a ideia dela, na verdade, a origem dela, foi da equipe de Ciências Biológicas, porque as meninas estagiam lá no Parque Paulo César Vinha. E lá no parque há algumas ocorrências, né, dentro do contexto do parque, né, animais ou, né, alguma planta, uma queimada, alguma coisa que precisa ser registrada de alguma forma. Estou falando de maneira simplista, para a gente não ficar aqui 2 horas, mas esse registro anteriormente era feito de forma mais manual. Né? Fotografia, salva num drive e planilha do Excel. Então, isso é um pouco rudimentar, principalmente que nós estamos falando de cientistas que trabalham no parque também, precisam desses dados para desenvolver ali artigos, né? Ou até melhorias. Pesquisas. E essa preocupação foi trazida, né, pela equipe. E, assim, aquilo que nós falamos agora há pouco, né? Como eu posso propor esse trabalho para um estudante de um desafio, para um estudante que está conduzindo, ou um grupo de estudantes que está conduzindo um projeto integrador, ou para um estudante que está fazendo um TCC, por exemplo, essa opção foi para um estudante que está fazendo TCC, um cara mais maduro. Eu precisava de um analista um pouco mais apurado para ouvir bem, né, e fazer essa proposição acontecer. A aplicação foi desenvolvida, né, foi entregue para elas, já está em testes lá no parque. É um aplicativo? É um aplicativo, né, web mobile, está sendo já utilizado por elas há algum tempo. Isso abriu portas para a gente, né? Lá dentro também. Hoje nós temos uma proposição de trabalhar os dados antigos. Então, antes do software, tem muita coisa que aconteceu que precisa ser tratada. Né? Que ainda estão lá em planilhinhas de Excel, que vocês estão transformando no aplicativo. Dói, só de ouvir, não fala de novo, não. Então, assim, estão na planilha, só que, como nós temos um semestre aqui na instituição, no curso de Sistemas de Informação, que é todo voltado para a área de dados, eu já encaixei a proposição, né, de recuperação desses dados e inserção na base de dados do sistema para a turma que tem esses desafios nesse semestre. Como é que você está relacionando esses trabalhos que estão sendo criados, feitos, né, com o empreendedorismo? Prof, vou dar um spoiler, então. Já que estamos aqui, ninguém vai ver. Ninguém vê, tá, pessoal? Essa parte vocês pulam. Essa aplicação, por exemplo, do Bioindica, ela atende ao parque. Maravilhoso. Registro de incidentes é o nome. Em que outro lugar temos registro de incidentes? Então, o próximo passo agora, com a equipe do Bioindica, e elas já estão começando a trabalhar comigo isso, eu digo as proponentes, porque nós vamos mudar a equipe técnica para incorporar um pouco melhor isso, né? Melhorar um pouco mais o aspecto de velocidade de entrega, e essa solução vai virar uma solução para equipes de engenharia, de sustentabilidade e meio ambiente. Então, fora do parque, fora daquele contexto, mas ela serviu como MVP, serviu como teste para uma proposição que é funcional para outros aspectos. Muito bacana. É isso que a gente tenta levar. É isso. É essa a ideia, né? Que a gente parte do princípio que o aluno entra na instituição, começa a desenvolver projetos, atende desafios. Você também é um dos precursores do nosso Salei Conecta Mais, né? Que é o nosso portal que recebe os desafios dos empresários, da comunidade, e que hoje ele foi além de ser apenas um portal, né? Hoje ele é nosso espaço de empreendedorismo. Então, o Salei Conecta Mais, ele vai atendendo essas questões todas aí, que envolvem os projetos que os alunos executam. Eles, desde o primeiro período, já vão pondo a mão na massa, fazendo essa prática, entendendo a realidade de mercado e buscando nichos. Isso que você trouxe é muito importante, porque você enxergar uma dificuldade, uma necessidade, e ali tem um nicho de mercado importante para crescer, para trabalhar de forma empreendedora. Exato. Necessariamente você não precisa da tecnologia, muitas vezes, para empreender. Né? E também não precisa ser algo tão novo para se empreender. Mas
esse processo de atender desafios e solucionar problemas, ele acaba trazendo a inovação como base do trabalho todo. Eu né? costumo usar de exemplo uma situação comigo. Cheguei para o estudante, eu fiz como qualquer usuário faz, de vez em quando a gente dá esse deslize, né? Falei para ele o seguinte: vem cá, me ajuda numa coisa. Estou precisando de uma aplicação que faça isso. E ele subiu para o laboratório e voltou rindo. Eu falei: por que você está rindo? Professor, isso você faz no Excel. Então, assim, não é necessário inovar de uma forma tão disruptiva ao ponto de mobilizar uma equipe, criar uma coisa nova, desenvolver algo com dificuldade e não entregar no tempo que o cliente precisa. O que ele quis me dizer, na verdade, foi o seguinte: resolve logo. Eu consigo resolver agora. Eu consigo resolver com Excel. Né? E fez as fórmulas, enfim, desenvolveu. E é isso que a gente tenta levar para eles. Às vezes, o que o pessoal precisa, né, ali no pedido deles para o laboratório, envolve IA. Às vezes, faz um cálculo matemático, um sisteminha para calcular de forma correta, e apresentar para ele os dados, já resolve. Então, não precisa mudar o mundo com uma tecnologia muito avançada, e às vezes nem de tecnologia, prof. Às vezes nós fazemos uma análise do próprio processo com a pessoa e ela já melhorou. Sim. Então, é o momento que ela se entende também com o próprio contexto de trabalho. Isso acontece aqui na instituição. Nós estamos desenvolvendo aplicações para o CIASC, desenvolvendo aplicação para o atendimento mesmo. E até no atendimento, já elogiando o multiatendimento, né? Nós sentamos para conversar, mas espera aí, isso aqui eu resolvo assim, isso aqui eu resolvo assim. Gente, segura o software. Não precisa do software. Muitas vezes é só estudar os processos e estabelecer fluxos, né? Exato. E tem muita gente boa trabalhando com a gente. Né? Talvez, aí eu acho que a melhor forma de usar o laboratório é essa. A gente coloca as pessoas para pensar de uma maneira diferente. Ele já consegue achar a solução, que pode vir a ser um software no futuro, pode vir a ser uma aplicação web, um BI, que seja. Mas naquele momento, talvez não era isso que ele precisava. Talvez ele precisava sentar e pensar, fazer um brainstorm. Senta e pensa. Né? E às vezes no ambiente de trabalho nem todos têm essa possibilidade, que acontece na maioria das empresas que nos procura também. E muito empresário que sabe o que está fazendo, faz há muito tempo, e às vezes para melhorar tem que recalcular a rota. Sim, né? E não precisa ter uma aplicação envolvida nisso. Exatamente. Professor, você deu um exemplo um pouquinho na nossa conversa prévia aqui de uma proposta que está sendo pensada que usa tecnologia para resolver um problema que é maior do que o que a gente imagina, que é o da mobilidade. Sim. Conta pra gente, o que está rolando aí? Você está falando do bicicletário, é isso? Isso aí. O bicicletário é que é muita solução, tá? Às vezes vem uma nuvem na cabeça aqui que é muita coisa. E quanto ao bicicletário, na verdade eu levei essa problematização para eles da seguinte forma. Eu sou meio assim, tá, pessoal? Eu saí para comer churrasquinho com eles ali ali na frente da instituição. Assim, pessoal, o que vocês estão vendo aqui? Eles olharam. Aqui tem moto. Eu falei, não, além da moto. Tem carro. E além do carro, tinha uma bicicleta encostada ali na árvore, né? Eu falei, e aí? Olha, professor, dá para resolver, hein? E eu fui também, eu frequento shopping, uso bicicleta, né? O físico não tá aquela beleza, mas eu uso, gente, tá? Vocês vão me ver na rua. E aí, lá nos shoppings também temos alguns problemas quanto a registro, cadastro, né, das bicicletas e a utilização do próprio ambiente. E eu levei esse problema para eles. Depois nós subimos, né, para bater papo. Pessoal, olha, eu uso bicicleta aqui. Eu tenho esse problema. Toda vez que chego, o cara está com um papel lá. Seu nome, seu endereço, seu telefone. E faz as pessoas perderem tempo. Dependendo do local e da hora, você tem um problema ali de logística. A pessoa tem um compromisso e fica ali 10 minutos para guardar a bicicleta. Né? E óbvio que se nós ajudarmos nesse tipo de transporte, nós também estamos relacionados ali a uma solução de problemas dentro de sustentabilidade e meio ambiente. Então, eu chamei eles para, vamos resolver isso daqui. Né? E a ideia já deles... atendendo uma ODS, né? Já atendendo... Um dos objetivos Uma ou duas? Uma ODS. Sustentabilidade do meio ambiente, transporte. E assim, nessa pegada também do próprio governo do estado, que está colaborando muito aí com ciclovias, com acessibilidade e tudo mais. E, poxa, não adianta eu ter todas as oportunidades nas vias públicas e chegar num shopping, chegar num ambiente e não ter controle, não ter segurança, não saber quem acessou, quando acessou, e eu demorar para ser atendido naquele ambiente, já que eu uso a bicicleta, inclusive por ser um meio de transporte
mais rápido. Mais rápido no sentido de não ter trânsito, né? E toda aquela questão que envolve ali nessa parte de bike, né? E eles se dispuseram a resolver. Nós já temos aí um protótipo. Esses testes estão sendo feitos aqui na instituição, né, por eles, né? A gente tem que escolher um ambiente. Eu vou pedir para ela, nossa reitora, temos que ter um ambiente para colocar essas bicicletas ali de uma forma mais visual e tal. Podemos analisar esse projeto. Vamos deixar lá um espacinho lá embaixo do estacionamento das motos. Adoro quando ela fala assim, que ela vai resolver rápido. E nos shoppings, olha que legal, nos shoppings já tem local, né? Ele já é protegido, tem uma segurança, uma pessoa, e tem um computador, mas não tem software. Ou é feito no papel ou é feito na planilha. Então, eles já foram, inclusive, testar isso, né? E os feedbacks são muito legais, porque nós temos um grupo, professor realmente é muito ruim. Não, gente, não é assim, só está precisando de melhoria, né? A gente está com uma proposição de melhoria e de apoio. Então, é isso, né? Possivelmente seja uma startup, e aí não fui eu que tive essa ideia, foi um deles, que já me chama de sócio, que falou o seguinte: professor, você sabe que a mesma proposição pode ser usada em condomínios, né? Aí eu fiquei calado. É mesmo? Ele é. Em outros ambientes. E começaram a mapear ambientes para utilizar essa aplicação, né, que possibilitem um controle de bicicletário sem aquela questão de tranca ou automação. É um controle via software, que é o que a maioria precisa. Então, surgiu essa ideia, eles já estão aplicando, tentando testar aqui na instituição, né, como está em fase de prototipação em projeto. Eles não bateram na bicicleta agora, só para testar esse bicicletário. Eles não bateram na tua porta ainda, mas vão bater com na tua certeza. porta. Tá? E eu venho, falei com eles, eu venho testar isso daí daqui a 2 meses. Né? Então, assim, resolvam. Né? Mas eles são muito bons, eu confio muito, inclusive um abraço para a Glaucia e para o Luciano, que são, né, as 2 pessoas responsáveis lá pelo laboratório, que topam essas loucuras, né? Entre essas tem outras também. Mas você ia perguntar... E aí a inovação assim, são caminhos que se permeiam, mas aí já começa a ter a cara do empreendedorismo. Porque essa foi um problema que ele identificou localmente, mas que já a postura empreendedora desse aluno já identificando propõe levar o crescimento disso atrás. Exatamente. Essa é a ideia. Então, essa é a proposta educacional mesmo, né? Que ela amplia os horizontes da pessoa. E eles nos trazem coisas fantásticas. Assim. Eu agora já estou abusada com os meninos também da tecnologia, porque eu mesma já demandei para eles um projeto, né? Nossa, professora Alexandre, a gente até falou no primeiro podcast, muito por cima, mas demandamos também o projeto das competências socioemocionais, que nós precisávamos fazer a avaliação das competências socioemocionais, entrou no projeto avaliativo dos currículos, e tudo estava na planilha do Excel, né, professor? Estava resolvendo, não estava? Estava resolvendo, mas o professor estava passado com a gente, porque tinha que fazer muito cálculo para depois levantar quem fez a sua avaliação, quem não fez e tal. E aí, bom, vamos levar isso para os meninos, né? Vamos lá para a TI. O pessoal já criou o aplicativo, está finalizando agora, né? Que vai facilitar a vida de professores e alunos no processo de avaliação das competências socioemocionais. Exato. Então, eles são fantásticos. Mas eu costumo dizer o seguinte: vocês foram inteligentíssimos. Por quê? Primeiro precisa ter a dor. Exatamente. Colocou a planilha, uma planilha relativamente grande, que ocupa um tempo para ser resolvida, mas tem uma importância. Então, todo mundo vê a importância, quer fazer, mas, nossa, é uma planilha. E isso levou até a equipe a se engajar mais, porque, peraí, vamos resolver, porque realmente tem como otimizar, tem como melhorar. E ninguém ia desobedecer a reitora, um pedido da reitora. Não era essa coisa, a gente trabalhou em equipe aí. Mas olha que legal, assim, né? É muito importante para as pessoas que estão envolvidas no processo e no projeto entenderem essa dor. Então, você só resolve um problema realmente se você mergulhar no problema. Né? Eles tiveram várias reuniões, né? E se a gente for parar para perceber, o prof sabe, tem conhecimentos da área de psicologia, sim, tem da área organizacional que ela comanda, né? Então, assim, a gente tem que entender esse contexto para produzir essa aplicação. Eles foram dentro da teoria de jogos, inclusive fizeram questionamentos, uma parceria do Rafael Lontra, lá da Mito Games, ligaram, fizeram uma call com ele de 1h30, ele tirou muita dúvida, conversou. E para você ver, professora, como é que é natural esse movimento deles. Eu tenho um problema para resolver, como você falou do bicicletário agora, como é que eu resolvo?
eles começam a pensar em torno do problema. E aí não interessa quem ou o que eles têm que fazer. Eles vão fazer e tentar buscar um resultado melhor. Então, veja só, essa coisa das competências que a gente fala, né? Desenvolvimento de competências de solução de problemas complexos. Sim. Criatividade sendo altamente desenvolvida, porque para buscar a solução, você tem que saber fazer as perguntas certas. Exato. Né? Então, para inovar, para entender como que eu soluciono essa dor, qual é a pergunta que você vai fazer? Essa é a parte principal do processo de inovação. Né? Perfeito. Então, os meninos estão ali, sabendo fazer a pergunta certa, porque eles nos trazem a solução concreta. Né? Eles até me falam assim, professor, eu fiz uma pergunta meio rasa, aquela famosa pergunta idiota. Eu falei, não, cara, por quê? O que está acontecendo? Ele, porque eu tenho que perguntar tudo. Tudo. Eu tenho que perguntar tudo. Então, e não tem que ter vergonha mesmo, né? Porque aqui é o lugar de cometer os erros. Né? Dentro na universidade, você está no teu processo de aprendizagem, aqui a gente erra, acerta, e o erro é muito bem-vindo, porque a gente só aprende a partir dele. Né? Ninguém nasceu sabendo. Né? Nós estamos aqui também aprendendo a desenvolver nosso trabalho aqui de podcast, já detectamos alguns erros, tentamos melhorar a cada momento. O aprendizado é assim mesmo. Então, esse é o lugar de cometer erros e acertar. E como suporte para tudo, a gente tem metodologias ativas. Exato. Né? Tem as metodologias ativas. Quais as metodologias que você utiliza? Hoje, prof, a gente tem que diferenciar um pouquinho o laboratório de práticas da sala de aula. Né? Na sala de aula, nós utilizamos todas as metodologias que a instituição já colocou, instituiu aqui, né, para utilização e, inclusive, né, as ferramentas que temos no próprio projeto integrador, Canva, SWOT, tudo aquilo que já utilizamos. No laboratório, ocorre uma coisa um pouquinho diferente. Eu mantenho as equipes antenadas e eles, algumas soluções requerem brainstorm, requerem um MVP. Outras soluções são muito pequenas, né? Então, não necessariamente eles usam metodologias delongadas ali de ideação de projeto, documentação, não é necessário. Então, isso também tem que ficar livre. Quando a gente fala em inovar, e você é professor, você tem o coração de professor também, a gente gosta muito da caixinha, né? Entrar na sala de aula, vai ser desse jeito, dessa forma que eu conduzo, o conteúdo está controlado, as atividades estão controladas, mas não é bem assim. Não é assim que acontece no mercado de trabalho. Os problemas não vêm numa caixinha pronta, embalada com um laço, tá aqui para você. Né? Eles vêm de maneira que você tenha que resolver da melhor maneira possível para entregar aquilo. E a melhor maneira possível envolve metodologias diferentes, envolve técnicas diferentes. No caso de outros cursos, processos dos nossos, linguagens de programação, técnicas, enfim, tecnologias que envolvem a entrega disso. Então, tem que ter a cabeça aberta. O professor que entra hoje nos cursos, e aí no geral, não só nos de TI, ele já entendeu que a instituição mapeia e se organiza e entrega de forma diferente as coisas. Né? Então, dentro de sala de aula, há também essa disrupção e a percepção de que, vamos fazer diferente. Eu tive há 3 semanas, o professor Emerson, da fisioterapia, me convidou no final de semana para dar uma aula para a turma dele, né, do semipresencial. E eu falei assim, mas o que ele precisa de mim? Né? Fisioterapia, eu já fui pensando assim, vai querer que eu fale de alguma tecnologia, alguma coisa? Não. Ele estava justamente, professora, pedindo um apoio para ferramentas de ideação. Ele queria provocar a turma em torno de perceber problemas e trazer esses problemas de uma forma um pouco mais organizada para que alguém pudesse resolver. E como ele identificou que algumas dessas questões ou problemas eram da área de TI, ele me chamou e me convidou para apresentar. Então, ele estava na fisioterapia, professor Emerson. Exato. E o que ele queria? Qual que era a ideia? Ele estava com um olhinho na área de TI. Na verdade, eles trabalham... naquela etapa, ele tinha algumas equipes que queriam desenvolver aplicações. Uma, inclusive, está em desenvolvimento para posicionamento, né, na área de fisioterapia. Então, mais visual, para a pessoa que está sendo atendida enxergar e poder fazer alguns movimentos em casa, por exemplo. Sim, o professor Emerson trabalha muito com terapias manuais. Exato. Né? Ele já consertou meu ombro, meu joelho, meu pé. Já consertou meu ombro também. Espetacular. Já, um abraço para ele. Já consertou meu pé. E ele, assim, ele viu a possibilidade em sala de aula de fazer essa articulação natural. Então, o que ele fez? Ele me chamou para expor como fazer e deixou a turma pensando. Né? Alguns projetos já estão em andamento, inclusive. Né? Os estudantes que usam o SIASC para atender
identificaram, olha, Marcelo, vamos colocar uma aplicação aqui, vamos dividir os atendimentos, ali nós temos atendimento de psicologia, fisioterapia, enfermagem, e eles estão nos ajudando a modelar esses atendimentos fazer os módulos diferentes do sistema para atender a cada uma das características de cada Mas atendimento. nós estamos precisando de mais aluno no curso de tecnologia. Daqui a pouco não vai ter aluno suficiente para tanto projeto que está surgindo para eles resolverem. Graças a Deus entrou turma, prof. Porque, olha, e nós temos uma vantagem hoje. E aí mais uma quebra que a gente fez aqui na instituição interessante, né? Nós colocamos os estudantes, foi por isso que eu te pedi até a atualização da nossa normativa de estágio. Nós temos estudantes hoje no semipresencial e no EAD que já estão engajados. Conheceram o laboratório, Deus sabe como, porque eles começam a se conversar e descobriram. A apresentação do laboratório para eles é na próxima semana, dia 11. Eles já descobriram e já começaram. Professor, como é que eu faço para estagiar? Como é que eu faço para mentorar? Porque alguns já têm conhecimento que pode fazer uma mentoria. Então, é muito provável, prof, que nós tenhamos, sim, alunos para atender. Quero mais alunos, porque, olha, aqui, os cursos estão demandando projetos. A reitoria demanda projeto, a instituição demanda projeto. Daqui a pouco não vai ter aluno suficiente para tanto projeto. Né? Então, nós vamos atrás dele. Mas é um movimento institucional que, assim, mais alguns passos. Agora, vamos colocar a camiseta do coordenador de inovação, né? Mais alguns passos para a gente colocar essa cultura também, né, de ter uma sala de aula sem paredes. Sim. Quando a gente entra no laboratório de fisioterapia, ou no CIASC, né, que tem várias áreas, quando os outros estudantes vêm para o nosso laboratório, a busca é por quebrar essas paredes. Então, é muito provável que a gente, já temos alguns cursos nisso livres também, comecemos a treinar equipes para prototipar, Sim. desenhar processos e nos ajudar também nessa caminhada. É uma caminhada que não é só de tecnologia, né? Se eu tenho uma questão a ser resolvida, uma melhoria de processo, eu tenho que entender aquele processo, eu tenho que saber abstrair dele o que ali tem de melhor, o que não está me atendendo. Então, a comunidade acadêmica tende a crescer também justamente por essa conversa. Tecnologia, proposição de problemas. Proposição de problemas, fisioterapia, psicologia, que é o que está acontecendo com a própria aplicação, né, que a pró-reitoria e a reitoria estão concebendo. Nunca um estudante de tecnologia se percebeu, né, tentando resolver ou articulando uma solução usando conhecimentos da área de psicologia. Isso não acontecia. Então, eles começam a descobrir a amplitude de áreas de participação, né, de conhecimento, de mercado de trabalho, que pode ser... Agora, o futuro disso tudo é interessante. Quando a gente começa a pensar, né, que eles começam a ter um trabalho interno aqui tão profundo e que daqui pode sair grandes empreendedores, né, com ideias surgidas aqui e negócios que vão saindo da instituição. A gente precisa pensar na própria instituição, né? Exato. E aí a gente, nessa questão de inovação, nós sabemos que o nosso modelo pedagógico ele é extremamente disruptivo. Ele foi, né? Desconstruímos aquela ideia de verticalidade, então a gente trabalha muito por projetos mesmo. E aí quando a gente começa a ver o tamanho disso, onde chegou, a gente começa a olhar, está sendo suficiente isso agora. Então, onde a gente vê importante... o ponto-chave de tudo isso é o professor. É o professor que conduz tudo isso. Então, a gente se preocupa profundamente com a formação dos professores, né? Mantemos permanentemente formação e aí fica o tempo inteiro buscando onde que precisa mais alguma coisa, mais um conhecimento. E aí a gente não consegue parar, né? Não tenha calma. Quando você falou que foi convidado para ser coordenador de curso, não, eu pensei que ia ser calmo. Não vai ser calmo. Nunca vai ser calmo. A gente não para nunca, né? Sempre é um processo em permanente e constante evolução, né? É uma construção que o professor precisa entender e precisa ir de coração aberto, porque os resultados eles começam a ficar evidentes. A tua sala de aula muda, a característica dos projetos mudam e nós estamos vendo, já visto que como os estudantes também se conversam e pegam na mão do outro, os professores também, né? A gente se articula muito. E há uma procura muito grande. Por exemplo, a equipe da professora Viviane, né, de administração.
eles têm o empreendedorismo ali na veia do curso. Um curso fundamental e transversal também, Exato. como a área de tecnologia, né? Invariavelmente eu bato na porta dele, me empresta o Wilson, me empresta o Fabrício, vem cá você. Então, assim, a gente se articula de forma a ter uma completude nas ações. Então, ninguém faz sozinho, é o time, né? E os professores começaram a enxergar bastante isso, né? Esses projetos conduzidos com nutrição, que tem projeto também com a nutrição, projeto com a fisioterapia, projeto com ciências biológicas, só saem também porque há uma organização prévia, né? Essa organização, essa veia empreendedora, ela não vem do curso de TI nativamente. Ela tem que vem ter uma da demanda, administração, né? tem que ter uma demanda, mas aí há professores que se articulam, né, na administração, lecionam no curso também de sistemas e trazem todos esses conhecimentos. Como nós levamos os conhecimentos de tecnologia para a administração, para outros cursos, como essa questão de processos está sempre em voga, e eu peço apoio da engenharia de produção, a gente se conversa muito. Então, às vezes parece, nossa, mas é natural, né? As coisas estão acontecendo. Não, tem um trabalho atrás da cortina gigantesco para que isso seja entregue. E acho que também essa ligação, né, que é pessoal entre todos os coordenadores, os professores, isso tem muito do nosso clima organizacional, né? Tem muito a ver com o que a gente fala da forma salesiana de ser, né? Porque não existem barreiras, né, Marcelo? Não existem, as salas estão todas próximas umas das outras. Essa ideia de estar próximo, de conversar, a sala dos professores, o pátio, a cantina, os espaços são sempre espaços de articulação. Exato. E que permitem, né, que a gente promova esse tipo de educação aqui, né? Nós temos muito olho no olho, né? A gente se conhece bem, a gente se articula bem, estamos sempre em contato. Os projetos, eles não saem do nada numa reunião de início de semestre. Hoje, eu já tenho articulação com a engenharia de produção, por exemplo, para atender proposições vindas do Base 27. Hoje, para atender em 24... o hub de inovação. Isso, exatamente, até 24/2. Então, a articulação já começou hoje. Não é uma coisa que nasce do nada. E, assim, são coordenadores que estão buscando, prospectando, ajudando a prospectar, mas mantendo e acolhendo as equipes. Porque nem sempre é lindo o relacionamento ali, que é uma questão do nosso aprendizado. Sim. Né? Tem que ter problema também ali a ser resolvido. Até para solucionar conflitos, né? Exato. Dentro da empresa, ou dentro de uma determinada empresa que eles vão trabalhar ou construir, eles não vão ter relacionamento 100% bom o tempo todo com todas as pessoas. Só para a gente esclarecer o Base 27, né, para quem não conhece, né, um hub de inovação aqui de Vitória, maravilhoso, muito parceiro e estruturaram uma área de educação, né, então vários empresários que são mantenedores desse hub de inovação e um núcleo de educação no qual a gente participa. Né, o professor Marcelo tem estado lá todos os meses e atendendo as demandas de lá também, né, e eles também nos trazem um acréscimo muito grande, né, de conhecimento na área empreendedora, na área de inovação. Né? Então, um parceiro grande e forte do Unisales também. Exato. Mandar um beijo para a Juliana, né, que é articuladora. Ferrari, articuladora fantástica. Espetacular. Recentemente fizemos o hackathon, né? Exato. Com eles hackathon lá. Com um ótimo resultado. Parabéns a todas as universidades que participaram, faculdades. E lá é muito bacana o espaço também, até vou fazer um merchan do Base 27, porque é um espaço aberto para todas as universidades. Sim. Então, um local onde a gente realmente compartilha conhecimento, né? Indiscriminadamente, né? Não tem essa visão de concorrência, mas sim uma visão de educação. Né? Exatamente, porque o resultado coletivo, né? É uma boa mostra do resultado coletivo. Né? E ali, portas abertas, sem paredes, todos articulando em prol de um resultado. O hackathon foi muito bacana, né? Ver equipes de várias faculdades, estudantes de várias faculdades, compondo as equipes, né? Festejando juntos, entregando juntos, e tendo os problemas de relacionamento de grupo e tentando resolver de alguma forma, foi muito bom ver. Me aproximei muito nesse momento ali, justamente para ver também como nossos estudantes que estão aqui, né, tendo um viés diferenciado no ensino, iriam se portar. E foi muito bacana ver, né, até o resultado, né, o Vitor, um abraço para o Vitor. Teve um dos nossos alunos que fez parte de um grupo vencedor. Exatamente, né? O Vitor. Que ele assim, ele está no 8º período. Né? Acho que foi uma coroação de toda uma trajetória acadêmica muito, muito bacana. Era o desafio do Águia Branca? Foi o desafio da Águia Branca. Da Águia Branca, da empresa Águia Branca. As empresas lançaram seus desafios e os alunos de várias instituições formavam grupos para tentar
fazer a solução dos desafios, né? O desafio da Guia Branca foi vencido por uma equipe onde estava um dos nossos alunos também. Exatamente. O legal, assim, eu fiquei ali, não podia falar nada, fiquei ouvindo, né? E que legal ver essa troca deles, uma troca muito sincera, né? Eu posso fazer isso, eu vou aqui se organizando, aí vem a auto-organização e a organização em grupo, se comunicando, porque alguns não poderiam ficar o tempo todo, e alguns viraram a noite ali, só que os outros estavam em casa, então mais um viés de comunicação, a gente vê tudo aquilo que nós pregamos em sala de aula funcionar, porque é o que tem que ser. É assim que tem que ser. É assim que o mercado se comporta, é assim que as pessoas se comportam, né, no mercado de trabalho, é assim que vai funcionar, né? Auto-organização, organização, comunicação, tudo aquilo que a gente prega aqui é o mínimo. É o mínimo para o profissional. Protagonismo mesmo, Protagonismo. né? Professor, e no meio desse turbilhão, desse caldeirão fervendo aí de projetos, ideias, de inovação, muitos pedidos também, né? Tem gente pedindo socorro, um ajuda. backlog grande. Conta pra gente, tem história curiosa aí no meio, tem história engraçada, como é que é isso? Tem algumas histórias legais, assim, ó. Na hora que pergunta a gente não lembra de nenhuma, mas vai vir, né? Dá um branco, né? Dá um branco, mas assim, eu já cheguei no laboratório, não minto, né? Estava aqui na coordenação de curso na sexta-feira, né? Tomando meu café, poxa, agora eu vou embora, né? E vou perguntar para o pessoal como é que estão as coisas. E aí perguntei no WhatsApp e vim pelo corredor, né, para sair, desce o Luciano. Era 9 e pouca da noite. Você era um aluno. Luciano é um estudante que cuida com a gente do laboratório, é o estagiário do laboratório. Falou, não, Marcelo, eu vou contigo ali, te acompanho. Eu estava saindo ali para pegar o Uber e ele falou assim, a equipe está toda lá na sala. Eu falei, Luciano, você não era para estar aqui. O que a equipe está fazendo aqui? Então, assim, eles estavam sexta-feira já até mais tarde aqui ainda, articulando algumas questões de projeto. E, assim, numa energia que nós ficamos ainda um tempo conversando, né, dada a proposição deles de entrega naquele momento. E aí ele ficou me apresentando, é isso, é aquilo, eu fiz dessa forma, a equipe articulou de tal maneira, já entramos em contato com fulano e fulano. Aquelas questões de alinhamento mesmo de equipe. E aí você pensa assim, poxa, esse cara não era para estar aqui hoje. Né? Essa equipe não era para estar aqui nesse horário e eles estavam ali ainda, né? Articulando e trabalhando em prol dos projetos. Uma coisa, na verdade, eles estão fazendo o que deve ser feito. Porque eles se divertem. Eles estavam na sexta-feira, eles sextaram se divertindo trabalhando. Né? Porque é um prazer fazer coisa boa. Né? Então, e eles estão vendo o resultado. A gente, quando planta alguma coisa, espera. E quando sai o primeiro resultado, isso encanta tanto a equipe quanto os professores. Vou falar com os professores. Também hoje compraram melhor o nosso laboratório, né, porque viram os primeiros resultados e agora começaram a puxar o laboratório para dentro da sala de aula. Eu fui surpreendido semana retrasada pelos professores do curso, positivamente, né, porque eu achei assim, poxa, vamos puxar um projeto, 2 projetos. Eu tenho um quinto e um sexto período tomados de projetos do laboratório que eles vão parcialmente atender ali as proposições de projeto. Então, o projeto com várias caixinhas a serem resolvidas, eles pegaram algumas caixinhas e levaram para dentro de sala de aula no desafio. Então, assim, eu rompi essa parede da sala de aula. Ah, Marcelo, mas como é que você vai dar nota nisso? Olha, é uma entrega técnica. Entregou, tem a nota. Eu não tenho que fazer articulação de forma diferente. São surpresas que estão acontecendo. Isso é uma reflexão que você está me fazendo pensar agora, Marcelo, que interessante, né? Quando a gente vê alunos tão engajados, assim, professores tão engajados, a gente não tem como não pensar em que é muito importante escolher profissões, formas de atuação que sejam prazerosas, né? A gente não pode trabalhar naquilo que não dá prazer. Tem que ser feliz trabalhando. Tem que ser feliz. Tem que ser feliz trabalhando. E eu acho que é esse ponto que a gente conseguiu chegar aqui, né? Quando você trabalha por competências, você está desenvolvendo uma forma de atuação que te deixe feliz, que seja prazeroso para você, porque você, a maior parte do seu tempo de vida vai ser trabalhando, né? Produtivo. Então, é produtivo, a gente veio para trabalhar mesmo, né? Então, aquilo tem que ser bom, né? Então, muito, muito interessante você me trazer essa reflexão, que não é só uma questão de formação profissional, é uma questão de formação profissional para ser feliz mesmo. Né? Exato. E até na formação profissional, eu gosto de conversar com a professora que flui, né? O negócio dentro de uma profissão tão
grande, né, ou de profissões que temos aqui, os estudantes tendo essas práticas mais relacionadas àquilo que ele vai viver no mercado, ele não fica bitolado daquela forma assim, o que que eu vou fazer? Ele já está se formando em determinada profissão e ainda pensa, e aqui? Para onde eu vou? Né? Então, ele como começa a testar, articular, a pegar na mão a profissão dele, ele começa a entender exatamente como atuar. Sim. E é aí que está. E Nem todo mundo é programador. Uma das competências para desenvolvimento de inovação é estar aberto para o novo, né? Sim. Não pode ter cabeça fechada, tem que estar sempre Exato. visão 360. Nós temos exemplos, prof. O próprio professor Alexandre mostrou um estudante do curso de psicologia que hoje é dona e gestora de uma empresa de desenvolvimento de aplicações para essa área. Então, se não romper a parede da sala de aula e ficar todo mundo na sua caixinha, pensando em ser algo que talvez não tenha testado ainda, se tem essa aptidão, nós não iríamos muito longe. Né? Então, esse rompimento de barreiras é muito interessante. Os meus estudantes mesmo, eles entram no curso, a primeira pergunta é, eu vou ser hacker? A segunda pergunta é, tem matemática? E a terceira é, eu vou aprender a programar? Todos aprendem a programar. Todos aprendem a programar. Alguns não viram programadores. Gente, nós precisamos de engenheiros de software. Nós precisamos de designers. Enfim, se eu for ficar falando aqui, eu vou falar a tarde inteira por funções que quem se forma em sistemas de informação, ou TADS, ou engenharia de software, ou engenharia da computação, não vai ver no decorrer da carreira porque escolheu um caminho diferente. Então, isso acontece com a psicologia, isso acontece com a fisioterapia, isso acontece com a nutrição. Nutrição, então, é um dos cursos mais empreendedores que temos na instituição. Farmácia também. Me apresentaram produtos, eu fui na sala de aula, curti muito. Eles me apresentaram produtos, o professor Eclair, um beijo, ele me chamou na sala de aula e falou assim, Marcelo, vamos fazer uma articulação aqui dentro do empreendedorismo. Eu dei uma aula lá para eles e fui ouvi-los, né? As proposições muito interessantes e algumas assim, olha, abre empresa. Vai que vai dar certo. E muitos produtos saem dos projetos integradores de extensão, Exato. né? Os alunos produzem. Farmácia fez alguns projetos também que foram vencedores nas mostras, né, de destaque. Sim. Eu lembro disso. É verdade. Então, enfim, empreendedorismo ele está permeando todas as áreas, né? Às vezes o aluno está empreendendo e nem sabe que está empreendendo. Exato. Né? Você me falou uma coisa lá no início da conversa, prof, assim, quais ferramentas usar, né? Os estudantes nem sabem, mas eles já estão fazendo pitch. Sim. Eles já estão fazendo pré-projeto, MVP. Eles já estão trabalhando com Canvas. Enfim, às vezes eles não sabem que estão usando as ferramentas e vêm saber um tempinho depois. E isso tem feito com que eles apresentem resultados legais. Você vai na mostra, você sabe como é que é. Vocês vão, né? O marketing também participa lá da mostra. Vocês veem que aquilo sai de dentro da sala de aula. Às vezes com 6 meses, às vezes com 1 ano, às vezes até mais rápido. Né? Porque a gente sabe muito bem que essa primeira articulação do semestre às vezes demora um pouquinho e são palpáveis. Né? Uma solução, por exemplo, a professora Cris da farmácia, passou pelos meus estudantes, eles estavam com vou dar outro exemplo, né? Eles estavam com uma aplicação aberta, eles criaram um banco de dados ali, né? Um pouco mais visual, né? Para uma determinada proposição. Ela passou e falou assim, olha, que legal, isso funcionaria bem para controle dos medicamentos lá no laboratório. Olha. Já está saindo. Eles já estão fazendo. Então, é isso, assim, quando você se propõe... Não pode dar ideia que eles já vão lá e fazem. São os monstrinhos. Não à toa os chamamos de monstrinhos, né? O legal é o quê? Saiu de uma prática de dentro da sala de aula. Uma proposta do professor que enxergou uma questão, eles começaram a articular e aí alguém viu e falou, poxa, isso me ajuda. Então, esse evento também ajuda naquele viés de comunicação. Deixa eu ver. E eu faço questão de passar em todos os trabalhos. Alguns eu não entendo, não é minha área, mas eu quero conhecer, eu quero entender, eu quero saber o que foi feito, o que foi conduzido e aonde eu posso colocar o meu curso à disposição para melhorar. Isso tem feito toda a diferença. Né? A área da tecnologia, a área de administração, integrada com os demais cursos, a área do direito, integrada com os demais cursos, tem feito toda a diferença. Os projetos têm saído com cada vez mais qualidade. Eu acho que o centro universitário, prof, ele está com uma cultura diferente. Então, assim, vamos tirar a tecnologia desse eixo, né?
E vamos ver as articulações que têm sido feitas com a professora Viviane, o professor Tiago, lá no Direito e Administração. Né? As atividades estão sendo conduzidas entre os cursos da área de saúde também, que tem disciplinas nos seus... Disciplinas, não desafios, né? Nos seus eixos que são necessários para os profissionais. Então, eles conduzem essa integração para todo mundo passar por um ponto de vista diferente, fazer uma atividade integrada. Isso é muito legal. Muito legal mesmo. Muito bacana. A gente tem conteúdo para continuar essa conversa aqui por muito tempo, mas a gente está falando de muita coisa que dá trabalho também, então nosso tempo está limitado. Professor, queria deixar o espaço, caso você tenha uma mensagem para deixar para quem pensa em seguir uma carreira na área de tecnologia, está em casa na dúvida às vezes, fique à vontade. Eu tenho um recado para os nossos estudantes primeiro. Perfeito. Continue se comunicando. Continue se comunicando. Continue invadindo a sala de aula um do outro. Continue pegando na mão um do outro em prol de projetos e resultados acadêmicos. Isso aí é ouro. Nem toda instituição propicia isso. E não estou falando mal de nenhuma outra, estou falando bem da nossa. Né? Quebramos essa barreira. E para quem quer vir para a área de tecnologia, primeiro se despreocupe. Né? Há uma preocupação gigantesca com matemática, cálculo. Enfim, gente, algumas coisas são inevitáveis, mas eu até recebi um feedback de uma estudante do curso esse final de semana falando que nós tratamos o cálculo, a matemática de uma maneira muito leve. Aplicada, né? É aplicada. Ele aprende fazendo. Exato. E é isso que eles têm que levar em consideração, sem medo. E a segunda coisa, não olhe salário. Não olhe o mercado. O mercado está pedindo o profissional, está razoavelmente pagando bem o profissional. Eu vou levar aquilo que a professora Carmen falou agora para eles. Tem que ser feliz. Então, se entenda que você vai ser um resolvedor de problemas até o último dia da sua carreira. E se você tem prazer em ajudar os outros, é a carreira correta. É isso. Nossa, Legal. excelente. Maravilhoso. Professor, Fechamos com chave de ouro com o professor Marcelo. primeira participação dele, né? Porque Sim. certamente vai se desdobrar em outros episódios. Com A inovação ela permeia a Unisalles e isso vai se refletir aqui também, né, Carmen? É isso aí. Se prepare para as próximas. Estou à disposição, sempre. Marcelo, muito obrigado pela participação, pela sua disponibilidade. Professora Carmen, Obrigada. muito obrigado mais uma vez, né? Obrigada mais para um todo mundo que episódio. nos assiste, né? E a gente também quer feedback, né? Quer ouvir do pessoal que está assistindo, se está bacana, se pode melhorar. Como a gente estava falando, né, professora? A gente está aqui para errar e acertar. É isso aí. Isso aí, galera. Deixe sua participação aí nos comentários, no Instagram do Unisalles. Todas as nossas redes sociais estão aí disponíveis para isso. E a gente espera vocês na próxima semana. Na próxima terça-feira, às 19 horas, a gente tem encontro marcado aqui no Ponto Extra. Uma boa noite a todos. Boa noite.